Fala traders, muita gente pediu para que eu gravasse um vídeo explicando o setup Arsenal Predador, que é o setup operacional que eu uso para mim, com os indicadores que eu desenvolvi para as minhas operações, que agora eu estou disponibilizando para a comunidade. Então muita gente estava pedindo, Dan, grava um vídeo, mostra o Arsenal para nós. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou te explicar direitinho o Arsenal Predador. O trader, programador, predador. Então vamos aqui para a tela, tá? Primeiro eu vou falar como que nasceu esse setup aqui, como que eu criei esse setup. Esse setup, moçada, ele é composto por uma regra de coloração e 4 indicadores que eu uso para fazer as minhas operações, que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo por encontrar ali um padrão que um trader profissional tem que seguir para entrar numa operação, tá? Então a gente montou esse arsenal inteiro para mostrar e para colocar um trader como se fosse um trader profissional. Tudo que um trader profissional tem que fazer, esse setup, esse arsenal vai mostrar para gente. Então é um ecossistema completo, tá? Ele é composto por indicadores, que é o Catraca, que muita gente já conhece, tá? Com uma configuração especial aqui para gente delimitar. Ele tem uma zona de pullback dinâmico, que são essas linhas aqui, ó. Abaixo, por exemplo, essas linhas verdes aqui, ó, do indicador, eu chamo de zonas de pullback dinâmico. Ou seja, a região, quando ele está num forte movimento, que ela tem que parar para ser um pullback. Então a gente delimita isso aqui no gráfico para facilitar a vida. Ele tem um indicador Alpha Trend. O que seria esse indicador? Ele vai traçar aqui região para nós, ó, de virada do movimento, e ele vai colocar uma linha vertical mostrando, ó, aqui é uma virada de movimento de compra, aqui virada de movimento de venda, tá? Então ele tem o Alpha Trend e o classificador de força. Esse indicador também é muito top, que ele vai colocar aqui na nossa tela a força de determinado movimento ou um bloco, no caso do índice 18R que a gente segue aqui. Ele vai mostrar para nós a força desse movimento. Então, o que é legal desse arsenal, desse ecossistema que a gente montou? Porque ele vai te transformar num trader profissional, às vezes você ainda não tendo chegado lá em conhecimento. Então ele vai te mostrar as zonas que você tem que atuar, tá? Somado ao já nosso famoso template, ao nosso famoso setup aqui de pontos de decisão, que eu chamo de alvos, né? Todas essas linhas aqui, moçada, ela tem um motivo para estar aqui, que são as zonas de ponto de decisão, as zonas de grande interesse de troca de contratos. Então a gente tem que saber como que ela funciona. No caso aqui, ó, a gente sabendo dos pontos de decisão, ó, hoje, esse dia que eu estou gravando o vídeo, foi um dia de payroll, né? Então o mercado subiu forte. Então ele vai ganhando pontos de decisão e vai fazendo pullback nos de baixo. Você vê que ele sempre para nos pontos de decisão, ó. É bem legal a gente conhecer esses pontos no nosso gráfico. Eles têm uma hierarquia que todo setup aqui a gente monta para mostrar isso para vocês. Então, olhando somente gatilhos do indicador, hoje foi um dia de payroll na nossa sala ao vivo. A gente pegou essa surfada aqui no índice. Olha que legal, foram mais de 1.200 pontos que a gente pegou ali na sala. Foi bem legal. Vamos ver aqui, ó. Conseguimos entrar nesse rompimento aqui, ele chegou a dar 2.300 pontos, moçada. A gente surfou 1.200 aqui, 1.300 pontos desse movimento. E olha que legal, em nenhum momento, vamos olhar aqui, ó. Em nenhum momento, dentro dessa tendência, o nosso sistema mostrou saída. A gente saiu na meta aqui, mas olha que legal, ele dá os pullbacks nas zonas, tá? De pullback dinâmico. A gente tem a classificação de força do bloco. O que é essa força? Fluxo, volatilidade, momento. Aqueles 3 motores que a gente já colocou ali no IFC, tá? Para poder pegar essa tendência, para poder pegar esse estouro. Então fica bem legal. Você vai entrar numa confirmação. E a nossa regra de coloração, tá? O Neurotrend, que é uma regra que eu desenvolvi
com base em fluxo para a gente pegar um melhor movimento possível, tá? Então ele vai sempre mostrar. O legal do ecossistema, moçada, é quando você entra, quando tem a confluência de todos os indicadores. Como que funciona o indicador, moçada? É como se fosse um diretor da tua empresa. Vamos supor que você é o presidente da tua empresa e você tem ali 4 diretores. E você vai perguntar para os 4, o que eu tenho que fazer agora? Comprar? Se 2 falarem compra e 2 falarem venda, você vai tomar uma decisão tão acertada. Mas se 3 falarem compra, 1 venda, já é uma decisão melhor. Agora imagina os 4 alinhados falando para você, olha, compra. Você tem 4 indicadores dizendo para você comprar. Então você vai entrar no movimento. É isso que a gente criou com esse setup. Quando ele dá confluência do movimento, aqui no caso do índice, hoje no payroll, hora que saiu o payroll às 9h30, ele alinhou para uma compra. A gente entrou nesse pullback aqui, ó, quando ele rompeu e mostrou o bloco verde. E a gente foi surfando esse movimento até mais ou menos aqui, que a gente pegou 1.200 pontos, porque a gente saiu desse movimento com meta. Tá? Se tivesse deixado o movimento correr, teria pegado uma grande quantidade de pontos. Então o trader profissional, ele tenta sempre na operação dele rastrear um movimento, rastrear uma tendência. Então essa é a finalidade do nosso arsenal, é manter você numa operação com mais certeza. E olha aqui o nosso famoso já catraca, ó. Em nenhum momento ele desautorizou essa venda. No momento que ele desautorizou a venda, tá? Seria o momento ideal para sair da operação com reentradas nesses pullbacks. Ó. Se você quiser agredir a operação, você vai reentrando quando ele der condição nos pullbacks, quando ele estiver na zona de pullback dinâmico. Então é um setup que a gente criou com os indicadores que eu ao longo dos anos venho desenvolvendo com o operacional. Fica bem legal. Então no payroll hoje a gente pegou 2 operações no índice, a gente fez essa compra aqui e depois fez essa venda, ó. Então bem legal, a gente entrou com grande confirmação, foi bem legal. E no doleta, Dan, vamos ver a doleta hoje no payroll. A doleta deu um movimento fantástico. Olha aqui a regra de coloração com a confluência de todos os nossos indicadores, ó. Deu regra de coloração aqui na confluência de todos os indicadores, mostrando para nós venda, inclusive entrada de força. Força número 2 aqui, foi quando a venda se iniciou. Então, olha a quantidade de pontos que você teria pego com esse setup, tá? Então, a regra de coloração e os indicadores dão uma grande convicção para você ficar no movimento por mais tempo. Não é qualquer pullback que vai te tirar do movimento. Nesse caso do dólar aqui, vamos olhar o catraca, ó. Em nenhum momento, desde que ele deu a entrada aqui, o catraca saiu e deu para surfar todo esse movimento. Moçada, é ponto que não acaba mais no dólar. Na entrada aqui, até essa saída aqui foram 77 pontos num dia de payroll. Então é bem interessante esse setup. Tem stop? Claro, todo sistema tem os seus stops. Mas se a gente for ver, eu desenvolvi essa regra de coloração para a gente já pegar um movimento que começa forte. Então, por exemplo, aqui, ó, se a pessoa quisesse ter comprado aqui, não tinha ainda todos os indicadores mostrando, ó, o catraca estava vendido, a gente só tinha regra de coloração e o pullback dinâmico, a gente não tinha força compradora nesse movimento, então a gente só tinha 2 indicadores falando compra e outros 2 venda. Então você não entraria na operação, você ficaria mais resguardado. Então essa é a vantagem de a gente ter um arsenal que mostra para nós o que tem que fazer no gráfico. Moçada, é incrível a quantidade de traders que tentam fazer scalp. Não que scalp seja uma estratégia ruim, mas é uma estratégia que ao longo do tempo ela vai acabar minando o teu emocional, tá? Então aqui, ó, no índice, no dólar hoje, num dia de payroll, 3 operações resolveram o dia. Você não precisa fazer muitas operações, desde que você pegue uma operação que ande muito. Essa
é a grande vantagem, é o segredo. E quando estopa, você vai estopar pequeno. Você não vai ficar pagando para ficar na operação. Estopa pequeno, porque um sistema rastreador de tendência, ele tem de pegar um movimento grande para um stop pequeno. Então é aquela famosa máxima, ganha de balde e perde de copo. Essa é a grande questão. Esse é o grande segredo do day trade. Quando você alinhar isso, tá? Ganhar de balde e perder de copo, você vai começar a ser consistente. Então esse sistema Arsenal Predador, eu coloquei aí na nossa oferta de fundadores, porque eu não vou deixar essa oferta que vai estar aqui na descrição desse vídeo por muito tempo, porque eu quero escolher ali, eu quero selecionar traders que querem efetivamente mudar e vir para o time vencedor. Então é uma vaga mais restrita. Depois que eu preencher todas essas vagas, a gente vai colocar os indicadores para serem vendidos individualmente na loja da Nelogica, e essa oferta é 1000 vezes mais atrativa, tá? Você vai entrar ali numa condição bem melhor, 597, para ter todo esse arsenal aí com vocês. Separadamente na loja vai sair um custo muito maior esses indicadores, e você vai ter acesso aí à nossa sala por 3 meses e vai poder usar todos esses indicadores por 1 ano. Então, moçada, aproveita, vem para a nossa sala ao vivo. Todo mundo que já está ali na sala ao vivo está operando comigo, está tendo grandes resultados, ganhou confiança. E esse setup é o setup que eu uso para mim, agora disponibilizando para a comunidade. Então é bem legal, aproveita. Muita gente me pediu para gravar esse vídeo aqui, porque queria conhecer mais a fundo o nosso arsenal. Então eu estou gravando o vídeo para que vocês conheçam esse operacional fantástico, tá? Você vai olhar aqui para trás no gráfico, você vai ver que ele tem entradas bem assertivas. Dan, índice, dólar, cara que opera mais pesado, foi pensado para o cara que opera mais pesado, porque ele anda 1, 2 blocos, você pode desalavancar e travar a operação. Mas sempre lembrando, moçada, sem gerenciamento de risco, qualquer sistema que for, não tende a ser um sistema efetivo, porque o gerenciamento de risco, se logo na primeira operação você entrar e aquela operação der um stop, se você está sem o gerenciamento, é óbvio que você não vai ser consistente. Então, nunca perca o gerenciamento de risco. Esse é o fundamento principal para todos os trades. Gerenciamento de risco, e tendo um sistema com expectativa matemática positiva, você só precisa surfar a tendência. Tá certo, moçada? Então, tá aí o nosso arsenal predador, para quem estava perguntando, para quem queria ver e olhar ele mais a fundo na tela, tá aí. Então aproveita no link na descrição desse vídeo, tem o link para você adquirir o nosso setup, que eu tenho certeza que você vai vir para o time dos campeões. Então eu te aguardo lá na nossa sala ao vivo, vem para o time que está vencendo. Até a próxima!